Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o exercício Plate Press. Será que ele é um bom exercício para estimular o seu peito e você usar no treino, ou será que é pura perda de tempo e não vale a pena fazer esse exercício no seu treino de musculação? Vamos aí analisar um estudo que é o que está aí na tela, que vai destrinchar esse assunto, mas antes da gente se aprofundar aqui no tema, já deixa o seu like, curta o vídeo, também deixa aí um comentário já se você faz ou não, se você gosta ou não desse exercício, e também é muito importante você se inscrever no canal. Tem aula nova aqui toda quinta-feira à noite, geralmente ali por volta das 20 horas, já tem aula nova toda semana para você aprender mais sobre musculação e melhorar o seu treino. Bom, então vamos ver qual que é esse exercício aí, né? O Plate Press. Então, basicamente o Plate Press, você pega lá uma anilha, você aperta ela com as duas mãos e você faz um movimento de empurrar, né? E aí, como você está vendo na tela, você pode tanto fazer o Plate Press deitado, né, como se fosse ali na posição de um supino reto, de um crucifixo tradicional, ou também você pode ficar apertando a anilha e empurrar ela para frente e para trás na posição de pé. Bom, toda vez que a gente quer falar de ativação muscular, a gente tem que ver quais os movimentos ou quais as ações musculares estão sendo executadas aí, né? Bom, a gente está vendo aí nos dois movimentos, né, nas duas formas de fazer o Plate Press, que os movimentos são os mesmos, o que muda é a posição corporal e logo a ação da gravidade em relação à carga, que no caso é a anilha, aí, né, esse peso livre. Então a gente está vendo os movimentos articulares ali principais, nas duas versões do exercício. A gente está vendo a flexão de ombro, né, flexão e extensão de ombro, que é esse levantar e abaixar do braço, e a extensão e a flexão do cotovelo. E é claro, para você manter a anilha na posição, você tem que apertar essa anilha. Então, apesar de não ter um movimento, mas tem uma força ali na adução horizontal de ombro para manter essa anilha ali, para ela não cair no chão ou para ela não cair em cima de você se você estiver fazendo ali o Plate Press deitado. E aí, se a gente lembrar na ação muscular do peitoral maior, o peitoral maior ele trabalha principalmente para fazer essa adução horizontal de ombro e principalmente suas fibras superiores, né, o que a gente chama de peitoral superior, a gente trabalha também na flexão de ombro. Então, um dos argumentos de quem defende o Plate Press é que essa pressão, né, essa adução, mantendo ali em isometria e fazendo essa movimentação, você conseguiria uma boa estimulação do peitoral e de uma forma diferente e complementar do que se faz tradicionalmente. Geralmente, quando a gente vai treinar peito, a gente faz as variações de supino, né? Inclinado, declinado e reto, e as variações de crucifixo com as mesmas inclinações. Geralmente, é esse o treino de peito. Aí, se você vai fazer na barra, no halter, na máquina, é outra história, mas geralmente esses são os movimentos. E pensando no peitoral, primariamente vai se ter ali a adução de ombro, a adução horizontal de ombro no caso, e a flexão do ombro também em menor escala. Mas aí você está tendo uma ação dinâmica, né? Vencendo a carga e controlando a excêntrica. Aqui a narrativa é mais da parte isométrica, na adução horizontal de ombro e com a movimentação que não necessariamente vai ativar, né, o peitoral por conta do movimento em adução horizontal de ombro, que seria o carro-chefe. Então seria um exercício complementar. Então, vamos ver agora como foi feito esse estudo para saber como eles analisaram isso e se realmente vale a pena do ponto de vista de ativação muscular. Então, eles pegaram aí uma galera, 15 homens saudáveis, todos treinados em musculação, galera ali com idade média de 27 anos, ou seja, adultos jovens, peso, composição corporal, tudo ali na média, nem muito forte, nem muito magro, nem muito obeso. Pegou ali e fizeram o seguinte: anilha de 10 quilos, peso padrão nos dois Plate Press, tanto deitado como em pé. Fizeram uma série de 10 repetições e botaram os eletrodos ali na musculatura para estar avaliando a ativação muscular. A
padronizaram o ritmo do movimento em 60 batimentos por minuto, ou seja, aquele metrônomo, né, que fica marcando o ritmo, e eles tinham que fazer lá o plate press apertando a anilhinha, movimentando o braço nesse ritmo. E aí foi se avaliando a ativação muscular. E quais foram os músculos avaliados? Então avaliou aqui, ó, peitoral maior, então aqui a gente tem o peitoral. Vale lembrar que o peitoral tem a parte ali da superior, a clavicular e a esternocostal, essa parte mais média, né? E o eletrodo ele foi colocado nessa parte mais média, vamos lembrar desse ponto, né? Um ponto importante para a gente discutir depois os resultados. Foi se avaliado o deltoide, né? Principalmente a parte frontal, essa parte aqui onde eu estou com o cursor do mouse, né? Da esquerda para a direita o primeiro. Já que tem ali a movimentação, né? Você sustentar a flexão de ombro se você estiver em pé e se você estiver deitado, fazer a flexão de ombro contra a ação da gravidade para vencer a carga. Então a gente sabe que o principal flexor de ombro é o deltoide anterior, então a gente se espera que no movimento que tem a flexão de ombro que o deltoide ative bastante. Assim como a parte superior do peito, como a gente já tinha citado anteriormente. Também avaliou o bíceps, aí você pode pensar, pô, mas o bíceps, o que tem a ver o bíceps? O bíceps, como eu já citei em alguns vídeos aqui, o bíceps ele tem ali, né, uma parte que é a cabeça longa, que ele tem ativação de flexão de ombro, né? No caso, estou falando do bíceps, está mostrando o tríceps e o bíceps aqui na frente, né? Mas já vai ter a imagem dele aí, só me confundir. Mas enfim, o bíceps, na parte da cabeça longa, ele também faz flexão de ombro. Então, se você tem uma flexão de ombro, seja sustentada ou seja em movimento, você se espera que tenha a ativação do bíceps. E o tríceps, no caso, principalmente para o plate press deitado, como a flexão e a extensão de ombro está um pouco ali contra a ação da gravidade, se espera também que tenha alguma ativação de tríceps, já que tem ali, né? Aí agora sim está a imagem do bíceps, né? A gente vê a cabeça longa aqui, ó, onde está escrito origens do bíceps. Ela começa lá no processo coracoide, então ela cruza aqui essa articulação do ombro. Então quando eu tenho uma flexão de ombro, eu tenho a ativação dessa cabeça longa do bíceps aqui. Então ela participa de certa forma também no movimento. E no caso do tríceps, como eu havia falando, principalmente o plate press deitado, como ele está contra a ação da gravidade, então vai ter alguma força ali no tríceps para vencer essa carga para estender o braço. Lembrando, né, como o foco principal do plate press, pensando em peitoral, é no aperto da anilha, essa carga de 10 quilos não necessariamente era uma carga que ia gerar falha, né? Dificilmente se vai gerar falha do movimento, o cansaço é de apertar a anilha, né? E aí, essa carga ela até foi padronizada porque geralmente as anilhas que tem na academia, a mais comum é a de 10, é a de 5, a de 20, né? Às vezes 2 ou 3. Na academia que eu costumo dar aula tem anilha de 2,5, então a anilha de 10 é o que geralmente se encontra por aí. Aqui o peso importa um pouco menos porque o que importa é o quanto o cara aperta a anilha para estar pensando lá na ativação do peitoral e a ativação desses outros músculos. Para quem vai fazer o plate press, geralmente ela é secundária. Menos ali a do deltoide anterior pode até ter algum interesse, mas quem faz plate press faz geralmente pensando no peito, né? Então esses foram os músculos avaliados. Uma coisa interessante também, antes da gente comentar os resultados que estão aí na tela, é que entre uma série e outra, as séries que eles avaliaram de fato a avaliação muscular, a ativação muscular, foram dados 30 minutos, né, um tempo bem considerável, bem grande, para não dizer que o cansaço da primeira série atrapalhou a ativação muscular da segunda, já que as medidas de ativação foram feitas todas no mesmo dia, né? Bom, aí está o gráfico da ativação muscular, se mede em porcentagem, né? Então você tem ali uma contração isométrica máxima de cada um dos músculos, né? Ou seja, parado. Você mede ali o pico de ativação, aí depois você compara com o movimento e viu se aquilo, quantos por cento aquilo atingiu, né? Então ela pode normalmente ser abaixo do pico do máximo e às vezes, dependendo do trabalho muscular, se ele for muito intenso, até passa, né, do 100%, que seria o pico de ativação isométrica de cada um dos músculos em cada um dos movimentos que ele faz ali de forma prioritária, né? Então a gente tem aí o gráfico que mede aqui na barrinha, né, de 0 a 150 na escala o quanto de ativação, quanto maior a barrinha, maior o músculo foi exigido nos movimentos. Aqui a gente tem os 4 músculos, então a gente tem PM,
peitoral maior, AD, que é o deltoide anterior, o deltoide frontal, tríceps e bíceps braquial, né? Nessa ordem. Então, os dados da barra preta são os dados da galera que fez o plate press deitado. E, na verdade, a galera não, né? Os dois fizeram... Todo mundo fez os dois, né? Todo mundo fez os dois exercícios. Então, dado preto foi os que fizeram, né, aqui quando foi o teste no plate press deitado. E o lado branquinho aqui, o gráfico branquinho, é o plate press em pé. A gente já aprendeu, quem segue o canal, e se você está acostumado, não está acostumado ainda, vai aprender agora, que geralmente quando a gente vê artigo científico, comparações de dados e tal, por mais que a gente vê uma diferença que nem essa aqui, ó, que o gráfico branco do peitoral está maior, ou seja, indicando que a galera que fez o plate press em pé teve uma ativação média maior do peitoral do que o plate press deitado. Então a gente vê essa diferença visual, a gente acha que isso aqui realmente determina que o em pé foi superior ao deitado. Porém, a pesquisa ela estabelece diversos critérios estatísticos e você faz ali vários testes e para ver se aquela diferença realmente ela é relevante do ponto de vista estatístico, com o que se espera encontrar de cada uma dessas diferenças. E aí eles usam esses sinaizinhos aqui, ó, um asterisco, esse jogo da velha, esse ezinho aqui, para demarcar o que realmente foi diferente na análise estatística, né? Dando para afirmar, não, realmente o plate press em pé foi superior do deitado nesse ponto. Então vamos ver aonde tem as reais diferenças. Então aqui, ó, deltoide anterior, plate press em pé mais ativação. Tríceps, plate press deitado. Bíceps, plate press em pé. Aqui a gente vê outros símbolos, ó. Símbolo do jogo da velha, o que ele quer dizer? Que a ativação do tríceps no plate press em pé, ela foi menor do que de todos os outros músculos no mesmo análise do plate press em pé. Então, plate press em pé, a ativação do tríceps não é muito relevante quando comparada do deltoide anterior, a do peitoral e a do bíceps. E o mesmo aconteceu na plate press deitada, só que agora para ativação do bíceps. E aí vamos entender esses dados. Se você prestar atenção na minha explicação dos movimentos, você já matou a charada aqui. Então eu falei que o deltoide anterior é flexor do ombro, né? Então vamos analisar aqui, ó, essas flechinhas que eu estou colocando é a ação da gravidade contra a carga. Então ó, a flechinha aqui, ó, foca na imagem A e B, que é o plate press, né, esticado, e depois quando ele está no peito. Então aqui, ó, a gravidade está jogando o meu peso contra o meu peito aqui. Então quando eu subir ele, o que eu vou estar vencendo a gravidade? Com quais movimentos? Eu vou estar vencendo com a extensão de cotovelo e um pouquinho com a flexão de ombro. Aqui você está movendo o peso para frente. A carga está jogando meu braço para baixo. Então eu faço aqui, ó, tanto uma flexão de ombro para esticar meu braço, né? Principalmente a flexão de ombro, e quanto mais longe essa carga está do meu corpo, mais a gravidade está pesando para baixar meu braço. Ou seja, eu não estou subindo e descendo o braço, mas eu tenho que fazer uma força considerável para não deixar essa anilha cair. E se essa anilha fosse mais pesada ainda, né, 15, 20, ou seja, quanto mais pesada fosse, mais força eu ia ter que fazer, mais força eu fazendo, mais ativação muscular. Então dá para entender o porquê que o plate press em pé vai dar mais ativação mesmo no deltoide anterior. Então você tem que produzir uma força para levar o ombro dessa posição mais estendida para uma posição mais flexionada, ou seja, para levantar o braço. E além disso, quando eu estou com o braço esticado, a gravidade está querendo jogar esse peso para o chão e eu tenho que fazer mais força para manter ele na linha do horizonte. Esse esforço aqui é menor, porque quando eu estou deitado, basicamente eu só tenho que fazer força para flexionar um pouquinho o meu ombro, é verdade, mas nessa posição aqui a gravidade está praticamente encaixada ali com a linha do ombro. Então não tem muito de força que fazer aqui para cair aqui esse peso para baixo, né, que seria na direção do quadril. A força maior aqui é para manter o braço esticado, principalmente. Nem isso também, né? Também está numa posição de encaixe. Seria mais para manter o peso mesmo na pressão, né? Então, se aqui, ó, no plate press deitado eu tenho uma exigência maior para esticar meu cotovelo devido ao sentido da ação da gravidade, dá para entender por que o tríceps é mais ativo no plate press deitado do que no em pé.
E o bíceps também dá para entender o porquê que ele é mais ativo no plate press em pé do que no deitado. Se você prestou atenção também lá no comecinho, eu falei, o bíceps ele também participa da flexão do cotovelo. Se ele participa da flexão do cotovelo, é claro que participa, e também da do ombro, né? A flexão do cotovelo é o movimento mais prioritário, que a gente sempre lembra. Vamos corrigir e referir à flexão do ombro. Se ele participa da flexão do ombro, e tem todo aquele esforço que eu falei lá para justificar a diferença para o deltoide anterior, você pode pegar a mesma explicação, você vai entender o porquê também que o bíceps trabalha mais na plate press em pé do que na plate press deitada. E aqui, né, aí você deve estar me perguntando, pô, você falou de um monte de músculo aí e não falou do peitoral ainda. E o peitoral que é bom, os dois foram equivalentes. Então dá para falar necessariamente que tanto faz fazer o plate press deitado ou em pé para o ombro? Bom, vamos lembrar de outro ponto também que a gente já explicou aqui. Os autores desse estudo referiram que o eletrodo foi colocado no peitoral, mas mais ali na parte externocostal, ali na parte média do peito, né? E se a gente lembrar que o peitoral superior, né, que a gente chama de clavicular, ele é mais ativo na participação da flexão do ombro, então aqui, como o eletrodo estava mais baixo, pegou mais a externocostal, esse dado visualmente favorece o plate press em pé, mas pela estatística não dá para afirmar que ele é diferente. Mas, né, a gente pode inferir, não afirmar, porque isso não foi medido, mas a gente pode hipotetizar aqui, usando a lógica, que provavelmente se esse eletrodo tivesse mais no peitoral clavicular, né, mais na parte alta do peito, tinha uma grande chance do plate press em pé dar uma ativação maior aqui. E eu afirmar para vocês que o plate press em pé é melhor que o deitado para ativação do peito. Lembrando que a gente está falando de ativação muscular, a gente não está falando de hipertrofia, de crescimento muscular, porque não foi isso que o exercício mediu, né, o estudo mediu, e nem teve período de treino para isso. Foi somente uma sessão de medição de ativação, né, uma de familiarização, para a galera se acostumar com todos os procedimentos, e depois já mediu. Então, não teve treino para saber se realmente esse exercício cresce o peito e se ele realmente cresce, se entre os dois um é superior que o outro. Então, não necessariamente tudo que gera maior ativação vai gerar maior crescimento muscular. Então, para a gente fechar um veredito aqui, com base no que a gente viu, com base na experiência de treino, de prescrição e no bom senso. Eu usaria o plate press aí como meu exercício principal de peito, pensando em hipertrofia, pensando em ficar grandão? A minha resposta é não. Se você for pensar em hipertrofia do peito, o carro-chefe vai ser o básico, que eu falei lá no início, o supino e os crucifixos. Aí você escolhe de acordo com o que você tem de disponibilidade aí na tua academia, onde quer que seja que você treine, de acordo com o que cai melhor para você, às vezes teu ombro incomoda mais em um do que no outro, enfim. Seu gosto pessoal, às vezes você pode escolher por esse motivo também. Por necessidade de desenvolvimento, muitas vezes você tem um peitoral maior ali na parte alta, mas menos desenvolvido, melhor dizendo. E até já trouxe aqui no canal também dizendo que provavelmente o supino inclinado é um pouquinho melhor para essa região, então você pode investir mais nele e tal e tudo. Então, Wesley, o plate press então ele é totalmente inútil? Não, também não. A gente está vendo aí que ele ativa a peitoral. A gente falou diversas vezes que você faz a força ali para manter o peso na mão, para ele não cair. Essa força é a adução horizontal de ombro, então ativa peito. Tem um pouquinho ali de flexão de ombro, então ativa peito. Então, ele estimula, né? Não usaria ele como exercício principal. Mas está errado também tu falar que o cara que está usando está perdendo tempo? Provavelmente está errado, porque aquilo ali vai estimular a musculatura. Então, se tem estímulo, pode haver potencial hipertrófico. E agora pensa num outro cenário. Vamos supor que tu treina em casa, ou tu treina num condomínio que tem pouco peso, ou tu não é muito fã de musculação, de pegar pesadão, tu gosta mais de uns treinos funcionais, uns treinos com peso do corpo, com elástico, enfim. A gente tem que pensar em formas alternativas de treino, nem tudo é musculação nesse mundo, inclusive vem crescendo cada vez mais as formas de treino funcional, de crossfit,
E isso é muito positivo porque a gente tem que pensar que nem todas as pessoas vão se adaptar com a mesma forma de treino, e o objetivo principal é tirar cada vez mais as pessoas do sedentarismo. Então, no fim do dia, se aquele cara não vai fazer musculação, mas vai fazer um funcional, um treino em casa ou qualquer coisa do tipo, é melhor do que ele estar parado, né? Então, nem todo mundo vai querer treinar para desafiar os seus limites, para pegar a carga máxima, para ficar do tamanho do Ronnie Coleman. Nem todo mundo tem esse objetivo, né? Então, pensando num cenário de treino funcional, cenário de treino caseiro, principalmente cenário de pouca carga ou pouca disponibilidade de equipamentos, você pode usar um plate press da vida desses aí para ativar mais o peito. Você pode usar até, às vezes, um grampo de anilha que seja mais resistente a apertar ele, ou qualquer outro peso improvisado, ou até resistência manual. Quem está me vendo aí, ó, apertar uma mão contra a outra, tenta fazer esse teste. Ó. Aperta, espreme o peito, você já vai ver que ele tem ativação. Às vezes, se você conjuga isso com variações de flexão de braço, variações de mergulho, né, de barra paralela, você pode estar potencializando ali um pouco a ativação de peito. Às vezes você tem até mais motivação para fazer isso do que ir para academia. Então, dá para eu afirmar que o plate press é inútil? Não. Ele tem seu espaço, como quase todos os exercícios têm. E também não usaria como carro-chefe. Então, bom senso. Vamos ver qual ambiente que você está, qual a sua real necessidade, sua real motivação. Às vezes você precisa de muita variação de exercício para continuar treinando, para se manter ali empolgado com os treinos, então você tem mais um aí na sua caixinha de ferramentas, né? Pode não ser o melhor exercício do mundo, mas é uma opção que não deixa de fazer algum sentido. Então, tá aí o plate press. Se fosse para escolher um com base nesse estudo, e pensando que quem geralmente vai fazer plate press é mais para peito e frontal de ombro, eu escolheria o plate press em pé. E você, escolheria qual? Digita aí, bota no comentário. Você escolheu o plate press em pé ou deitado? É porcaria, não serve para nada, eu vou ficar no supino que é melhor? Comenta aí, não esquece também de curtir esse vídeo e também se inscrever nesse canal. Beleza? Então hoje eu fico por aqui, quinta que vem tem mais. Bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.